Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Atitude de Amor. Agradecemos a participação de vocês, a presença nesse Evangelho em Casa. Vamos para os nossos recados, né? Sempre iniciamos pedindo para todos vocês que acompanham a gente a curtir nossa página do Facebook. E se já tem lá, participa, já curtiu, compartilhar as nossas postagens, ajudar a gente aí na propagação, na divulgação, né, das nossas lives e atividades online que estamos fazendo. Outra coisa, também temos uma conta no Instagram. Então, se você tem o Instagram, se não tem, faz uma continha lá também, é muito legal. E curtir a nossa página, tá? Lá também temos bastante atividades. E o mais importante aí, que é o nosso YouTube, né? Não esquecendo que a nossa página tem bastante postagens aí das nossas palestras. E estamos aí com em torno de 350 inscritos e estamos querendo chegar ao 1.000, né? Aos 1.000 inscritos. Então, pedimos a ajuda de todos vocês, tá? Compartilhar aí com os amigos, que isso ajuda a levar a palavra do Espiritismo a todos, tá? Então, pedimos ajuda e essa união. Hoje teremos a palestra da nossa amiga Francine, e para iniciar e nos preparar, vamos fazer a nossa prece inicial, certo? Do nosso jeitinho, no nosso lar, vamos acalmando nossos corações, nossas mentes, nos ligando ao Mestre Jesus, aos nossos mentores, sentindo essa calmaria, a mansidão do nosso Mestre, nos abraçando, com a gratidão por mais uma noite, a oportunidade dessa live, a gratidão pelos nossos familiares, a todos que nos cercam, que a saúde, o bem-estar físico e mental esteja presente em nós. Agradecemos a oportunidade da nossa amiga Francine compartilhar os seus conhecimentos, que o nosso carinho, nosso amor possa abraçá-la, acalmá-la e fortalecê-la na tarefa de hoje. Com todo o nosso carinho e amor, que a gratidão esteja com a gente hoje e sempre. Boa noite. É uma alegria estarmos mais uma vez unidos. E seguindo aquele aconselhamento de Jesus, que disse que onde estivesse 2 ou mais em seu nome, lá ele estaria. Vamos aproveitar esse evangelho para sentir a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, que ele entre em nossas casas, em nossos corações, trazendo consolo, esclarecimento e aquilo que cada um de nós está efetivamente precisando. Para o tema do Evangelho dessa noite, falaremos sobre buscai antes o reino de Deus. E quando nós pensamos na imensidão dos ensinamentos de Jesus, quando nós pensamos na figura excelsa de Jesus, é muito comum, em razão da perfeição espiritual que ele tem, ele falava ali para uma multidão, mas o seu magnetismo espiritual, em razão dele ser o modelo, o guia, o mestre, ele falava para aquela multidão, mas ele era capaz de tocar individualmente o coração daqueles que estivessem ouvindo. A busca dessa noite é que o ensino de Jesus toque individualmente o nosso coração, trazendo aquilo que efetivamente nós estamos precisando. E é natural, para que a mensagem se percorresse no tempo e não se perdesse, era muito natural que Jesus falasse através de alegorias, né? Falava de uma maneira em que ele respeitava a condição evolutiva daquele que estava ouvindo. Ao passo que, à medida que vamos evoluindo, à medida que vamos compreendendo, à medida que vamos adquirindo novos conhecimentos,
nós vamos compreendendo a mensagem de uma forma diferente. É por essa razão que existem muitas interpretações da passagem de Jesus. Mas nós temos sempre que buscar a essência do ensinamento, deixar que aquilo toque dentro de nós. E para o evangelho dessa noite, nós buscamos inspiração no evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, a partir do versículo 13. E é narrado nesta passagem que Jesus estava ali, repleto, naquela multidão que o seguia. E em dado momento, uma pessoa chega até ele e diz para que ele falasse para um de seus irmãos que partilhasse com ele uma herança. Jesus diz que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, e aí ele começa propondo uma história. Diz assim Jesus: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E farei isso. E disse: farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E depois de narrar essa história, segue Jesus dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivo pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensas, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se ainda nem podeis com as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? E segue Jesus. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que está no campo e amanhã será jogada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. E vai finalizando Jesus dizendo: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E alegoricamente Jesus vai finalizando: vendeis o que tendes, dai esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca se acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Encerrando assim aquele diálogo. Essa passagem, ela é muito rica. Ela nos proporciona, num tom poético,
num tom que quer alcançar as almas, o interior, ela nos proporciona inúmeras reflexões. Através dessa passagem, nós poderíamos, por exemplo, falar da avareza, ou então da prova da riqueza e da prova da pobreza. Poderíamos falar do necessário, do supérfluo, da lei do trabalho, da ansiedade, da providência divina, enfim. Poderíamos, nessa passagem, extrair diversos direcionamentos, diversas reflexões. Mas hoje, o nosso olhar, a nossa reflexão, será sobre esse convite que Jesus faz de buscarmos antes o reino de Deus. Sem ficar preso nas alegorias da letra da lei, da letra do que está escrito no Evangelho, vamos buscar em essência compreender o que Jesus está nos convidando. E é muito curioso que em vários momentos Jesus nos alerta acerca da existência de algo mais do que a matéria. Né? Então ele diz assim, mais é a vida do que o sustento, o corpo mais do que as vestes. Jesus já vai nos trazendo essa ideia e essa convicção de que existem mundos diferentes, de que existem dois mundos, de que existe um mundo material temporário, porque ele fala, ele narra, louco, esta noite te pedirão tua alma, um mundo temporário, um mundo material, e um outro mundo, um mundo espiritual, que vai além desse que nós estamos vendo. E aí, ao longo do tempo, quando é chegada a codificação da doutrina, à luz da doutrina espírita, Allan Kardec, o nosso codificador, questiona os benfeitores espirituais. Quais são os elementos que regem o universo? E ele pergunta, há no universo dois elementos, então podemos concluir a matéria e o espírito? E eles nos respondem que sim, há a matéria e o espírito, e acima deles, Deus, o Criador de tudo. De modo que, segundo a doutrina, a definição do espírito, são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material. E nessa linha de raciocínio, porque Kardec era um espírito curioso, instigador, que tinha como missão esclarecer as nossas almas sedentas de informação, de esclarecimento, ele pergunta: qual é então o mundo, o verdadeiro mundo? Qual dos dois mundos? Esse mundo espírita ou esse mundo corpóreo, qual que é o primeiro? Qual que é a origem? E os espíritos nos respondem, com o intuito de nos esclarecer, lá na questão 85, que o mundo espírita é um mundo primário. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. E Kardec continua perguntando se o mundo material poderia deixar de existir sem o mundo espiritual. E eles dizem que sim, poderia, porque o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual, porque a nossa essência, ela é espiritual, e o mundo material poderia deixar de existir, e o mundo espiritual ainda existiria, mas estão os dois mundos ligados. Então, dentro deste ensinamento de que o mundo primitivo, o mundo espiritual é o nosso mundo primitivo, é o nosso mundo primeiro, nós vamos compreendendo que estamos no mundo material, mas somos do mundo espiritual. E como nós estamos no mundo material, é natural que tenhamos necessidades do mundo material. E Deus sabe que temos essas necessidades do mundo material. Mas como somos verdadeiramente do mundo espiritual, temos uma necessidade maior das coisas espirituais. De modo que, como nos esclarece os espíritos, o material é perecível, é passageiro, é transitório, é efêmero. E o espiritual é permanente.
é eterno, é essência. E é daí que vem o convite de Jesus, de buscar antes o reino de Deus. Mas aonde está esse reino? Que reino é esse que Jesus nos convida a buscar? Lá na obra Boa Nova, que já foi citada aqui em outras oportunidades, ditada pelo espírito de Humberto de Campos, através da mediunidade do Chico Xavier, no capítulo 3, que é intitulado Primeiras Pregações, nos é narrado que numa conversa entre Jesus e um sacerdote, quando Jesus está ali, iniciando o seu trabalho apostólico, do seu apostolado, nessa conversa, esse sacerdote pergunta a Jesus o que aquele nazareno estava fazendo ali em Jerusalém. E Jesus diz que ele estava ali objetivando a fundação do reino de Deus. E, ironicamente, aquele sacerdote chamado Hanan, ele pergunta, com tom de soberba, com tom de sabe tudo, orgulhoso, ele pergunta o que seria isso que aquele nazareno objetivava construir? O que seria a fundação do reino de Deus? E Jesus responde ao sacerdote que este reino é a obra divina no coração dos homens. Então, o reino de Deus, ele não é um lugar circunscrito, não é um local exterior, não é uma edificação, não é um templo, não é uma construção externa. Nos alerta o espírito Humberto de Campos que o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Que o reino de Deus, ele se manifesta nos caminhos profundos da alma. É dentro de nós. É construção interior. É construção interna. Então, quando Jesus diz, buscai antes o reino de Deus, ele está nos convidando à construção da obra divina dentro de nós, espíritos imortais. O convite de Jesus é, antes de tudo, trabalharmos dentro de nós, no campo dos sentimentos, onde tudo ocorre, da onde vêm todas as nossas ações. O convite de Jesus é que deixemos germinar dentro de nós as sementes divinas que já estão plantadas aqui. A Deus agradou dar-vos o reino. O reino já está plantadinho. As sementinhas, os tijolinhos estão dentro de cada um de nós. Agradou a Deus que essa construção ocorra. Mas é uma procura dentro, interior, construção edificada no nosso templo imortal, desenvolvendo as qualidades do Espírito. E é nessa construção da obra divina, no coração dos homens, no nosso interior, que está pautada toda a nossa existência material. Temos 2 mundos. Jesus nos convida a edificar o reino dentro de nós. E o nosso mundo material, ele está pautado nessa construção. É tudo planejado para isso. E isso fica muito claro e evidente quando Allan Kardec questiona os espíritos. Mas, se existe um mundo, 2 mundos, o espiritual que sobrevive, por que é que nós reencarnamos? Qual o objetivo de estarmos nessa matéria grosseira? Qual é o objetivo para o espírito? E os espíritos nos respondem. Deus impõe a encarnação, a experiência corporal, a experiência no mundo material, para que cheguem à perfeição. E essa perfeição
ela só virá através do quê? Dessa construção do templo de Deus dentro de nós. Então, todos nós aqui, eu, você que está aí na sua casa, o pessoal que está aqui nos amparando, temos como objetivo o mesmo objetivo: alcançar a perfeição. A gente pode dizer que esse objetivo é o gênero, alcançar a perfeição. Só que aí, neste processo de aperfeiçoamento, para que a gente alcance a perfeição, nós temos individualmente, cada um de nós, traçado um propósito existencial, um plano de vida. E esse plano de vida, ele é feito individualmente, de acordo com as nossas necessidades individuais. Então, todos nós temos o objetivo da perfeição, mas cada um de nós tem um propósito existencial individual, de acordo com a necessidade individual de cada um. E esse propósito existencial, esse detalhamento, ele é feito de uma maneira muito amorosa, com muito amparo, pensando detalhadamente em cada necessidade individual que nós temos. Isso lá no mundo espiritual, antes de embarcarmos nessa trajetória material. Para quem tiver mais curiosidade de saber de como é que funciona, né, esse planejamento, essa escolha desse propósito, porque nós participamos dele, inclusive, fica como sugestão de leitura o Livro dos Espíritos, que lá explica, no capítulo 6 e no capítulo 7, quando nos é narrado da vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, ou também, quem quiser mais detalhes, lá no livro Missionários da Luz, que foi psicografado por André Luiz, especialmente na reencarnação de Segismundo, nós temos ali um detalhamento, uma explicação pormenor de como que é esse processo. Mas este propósito existencial, que está ligado a essa construção do reino de Deus dentro de nós, de edificar a obra nos nossos corações, está diretamente ligado à necessidade individual do espírito, de modo que as condições materiais serão exatamente propícias de acordo com aquela necessidade espiritual. Então, nós somos colocados numa condição material exatamente de acordo com a nossa necessidade espiritual. Vou dar um exemplo. Vamos supor, um exemplo, que como propósito existencial, plano de vida, o gênero, eu preciso evoluir, né? Mas como propósito existencial dessa existência, como plano de vida, vou reencarnar. Eu tenho como propósito existencial aparar as arestas com algum desafeto meu, com alguma pessoa que a gente andou se estranhando por aí. O objetivo existencial é ter a virtude do perdão. É amealhar a virtude do perdão. O sentimento do perdão. Esse é o propósito. E aí, como é que dá esse processo? Todas as condições materiais serão para favorecer que eu alcance esse plano de vida de adquirir a virtude do perdão através do convívio com aquele meu desafeto. Então, como é que vai ser nesse meu plano de vida? Eu vou me reencontrar em matéria. No caso aqui, no meu exemplo, com meu pai. Vamos voltar como pai e filho. Porque, na verdade, na outra existência, na outra tentativa, nós voltamos como marido e mulher, mas não deu muito certo. A gente falhou no plano. Foi divórcio litigioso, briga pelos bens. Então, dessa vez, nessa nova tentativa de edificar o reino de Deus no coração, foi objetivado que a gente viesse como pai e filho e todas as condições materiais ao nosso redor para favorecer a edificação desse reino de Deus no nosso interior, conseguindo a virtude do perdão. Então, não vai ser só meu pai e filho. Nós vamos conviver na infância, nós vamos ter uma empresa juntos,
para lidar dia a dia com as dificuldades da matéria, para que aprendamos a conviver e nos perdoar. Isso quer dizer que tudo, onde nós somos plantados, todas as condições materiais, elas estão aqui para nos impulsionar na conquista dessa edificação do reino de Deus. Trazemos um plano de vida, nesse propósito existencial, compromissos assumidos conosco e com a espiritualidade, cujo objetivo é o reino de Deus. Então, o que acontece? Lá no mundo espiritual, ninguém planeja ou objetiva amealhar riquezas. Ninguém planeja ou objetiva conquistar títulos, ser admirado, ter autoridade, poder. Ninguém almeja beleza do corpo físico, conforto. Não é esse o nosso plano espiritual de conquistar o terreno, o reino de Deus, de edificar o reino de Deus em nossos corações. O objetivo sempre está ligado às coisas do Espírito. Então, quando Jesus nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, Ele está dizendo sobre a valorização da nossa existência. Valoriza primeiro o que é essencial, porque o que é material é efêmero, passageiro. É por isso que nessa mesma obra, Humberto de Campos nos é dito: o reino de Deus, o reino do céu, no coração, deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. E é central, porque é com isso que nós nos comprometemos. O nosso plano, o nosso propósito para alcançar a perfeição está comprometido com esse propósito. Aí a gente encarna e esquece. O convite de Jesus é: toma cuidado com as distrações do mundo material. O mundo material está repleto de distrações. Cuidado para não se deixar enganar, para não desviar do caminho, para não pegar os tijolinhos que já estão dentro de nós, que são as sementes divinas, o DNA de Deus, a centelha que está aqui, e deixar ali todo mundo estacionado. Cuidado, há muitos atrativos no mundo material, não se desvia. Especialmente nesta época, nessa fase em que a gente vive aí conectados, né? A tecnologia, essa globalização, tem muita distração, um mundo com muita ostentação. As pessoas estão ostentando demais o ter. E a gente tem que ficar atento para não cair nas armadilhas e não nos desviarmos do caminho. O Espiritismo, ele não condena a riqueza, ele não condena o mundo material, porque precisamos dele. É só necessário o zelo e o cuidado para que este mundo material não nos tire do caminho. Não faça com que a gente escolha coisas ruins. Tomar cuidado. Então, quando Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus, Ele está falando para que a gente tenha prioridade na nossa vida. Para a gente empenhar a nossa energia e os nossos esforços naquilo que a traça não come e o ladrão não fia. Esse é o convite. Olha para dentro. Como é que eu faço isso? Demanda esforço, mas demanda um processo de autoconhecimento. Precisamos olhar para dentro de nós, verificar quais têm sido as nossas ações no dia a dia, como estamos nos comportando. Na busca de edificar dentro de nós essas virtudes.
É o autoconhecimento e o esforço diário de mudança que fará que essa construção se perpetue. E aí a gente observa, se as nossas reações, se as nossas buscas estão pautadas no orgulho, no egoísmo, no ciúme, na ambição, a gente não pode esperar que esse reinado seja de luz. Se os nossos interesses estão voltados exclusivamente para a matéria, para o conforto do corpo físico, para o lazer, para a satisfação dos desejos passageiros da matéria, nós vamos estar construindo um reino sobre uma área ilusória, de uma existência física, de algo que é material e perecível. O convite de Jesus é analisar no nosso império íntimo como estamos conduzindo a nossa vida. Porque essa noite te pedirão a tua alma, de repente tudo muda, não é? Essa pandemia veio nos mostrar isso, a fragilidade da vida material. E o que nós vamos levar para lá? Vamos voltar envergonhados? Porque nos desviamos do propósito? É preciso a reflexão e, mais do que ela, é preciso o esforço para a mudança. Todos nós somos capazes de conseguir amealhar as virtudes, conquistar um terreno edificante dentro de nós. Precisamos de boa vontade e esforço, porque seremos amparados. E isso a gente vai construir, essas virtudes nós vamos construir nas nossas relações familiares, nas nossas relações do nosso cotidiano, nas familiares, do nosso trabalho. Já notaram o quanto que a gente se dedica para as questões da matéria? Não é? Nós trabalhamos 8 horas todos os dias, nós nos preocupamos com o corpo, tomamos banho, escovamos os dentes, buscamos ter um sono ali de 8 horas, bebemos água, mas é mais do que isso. O convite é que a gente não deixe de lado o que é essencial em detrimento do que é material. E buscando, não é exclusividade. Deus está pedindo de nós que o nosso olhar material, que Ele sabe que a gente precisa de tudo isso, mas que não seja exclusivo. De que a gente tenha um olhar para aquilo que vai ficar para sempre e que nos trará a verdadeira felicidade. E buscando isso, tudo o resto nos será dado em acréscimo, porque Deus sabe que precisamos. Para a gente ir para o nosso encerramento, em razão do tempo, eu trouxe aqui uma historinha para ficar como reflexão. Eu não sei a autoria, se alguém souber depois, pode compartilhar aí conosco nos comentários. E é narrado assim, que numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito para os seus alunos. Então ele levou para a sala de aula um vaso com um bocal bem grande, de uma boca bem larga, e primeiro ele colocou dentro dela pedras grandes, muitas pedras. E ele perguntou para a classe, o vaso está cheio? E os alunos disseram que sim. Aí, em seguida, esse mesmo professor, ele pega um balde cheio de pedregulhos e vira dentro do vaso. E aqueles pequenos pedregulhos vão se ajeitando ali, entre as pedras grandes. E ele novamente pergunta para os alunos, e agora, está cheio? Eles ficam meio assim, mas respondem que sim. Agora o professor pega uma lata com areia e começa a derramar. E a areia também vai ali se ajeitando entre os pedregulhos. E pela terceira vez ele pergunta para os alunos, está cheia? Eles, agora está cheia. Finalmente o professor pega um jarro de água, um copo d'água. E ele despeja o líquido dentro do vaso. A água encharca, satura a areia e ali se ajeita. E neste ponto o professor pergunta, qual que é o ensinamento que podemos tirar dessa demonstração? Um aluno levanta a mão e diz, não importa o quanto que a nossa agenda esteja cheia, sempre a gente consegue inserir mais alguma coisa. E o professor fala, não é exatamente isso. O ponto, diz o professor, é o seguinte, se você não colocar, em primeiro lugar, as pedras grandes dentro do vaso,
nunca mais conseguirá colocá-las. Vamos, tenta! Então, ele propõe àquele aluno que faça o mesmo. Dá outro jarro para ele grande, e aí o aluno tenta, só que invertendo a ordem das coisas. Primeiro ele coloca a água, seguido da areia, depois os pedregulhos, e por último ele tenta colocar as pedras grandes. Mas elas não cabem no vaso. Ela já estava cheia das coisas pequenas, das coisas menores. Então o professor explica. As pedras grandes são o que realmente importa na nossa vida. Deus, os ensinamentos de Jesus, o nosso aprimoramento moral, espiritual, a nossa família. Quando você dá prioridade a isso e se mantém firme, as demais coisas se ajustarão por si mesma. Mas se você preencher a sua vida somente com as coisas pequenas, então aquelas que são realmente importantes não terão espaço. O reino de Deus, a qual Jesus nos convida, está na nossa intimidade. Ocupando-nos primeiro com o nosso aprimoramento espiritual, estaremos dando prioridade às coisas realmente grandes. Caso até agora nós estamos preenchendo a nossa vida com as coisas pequenas, recomecemos. Sempre é tempo de inverter a ordem das coisas. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva em seu amor. Agradecemos a Francine pela palestra inspiradora. Agradecemos a todos vocês que compartilhou esse tempo, assistiu a nossa live. Agradecemos pelos comentários, sempre acompanhamos o comentário de cada um, todo o carinho direcionado ao nosso trabalho, direcionado às palavras de hoje. Tá? Lembramos de compartilhar e esperar que a palestra estará no YouTube também. Agora vamos para nossas vibrações. Tá? Cada um no seu jeitinho, no conforto de sua casa, depois dessas palavras confortadoras. Nos ligamos ao Pai Maior, nessa energia cheia de acalanto. Vamos direcionar a todos os nossos entes queridos, nossos amigos, pessoas próximas que conhecemos, que estão necessitando da presença do Mestre. Pessoas que queremos muito ajudar, mas a distância não permite. Que lembremos que a matéria não nos impede de nos abraçarmos com o amor, com o carinho de nossas mentes e pensamentos. Que possamos direcionar as pessoas mais distantes que necessitam de sua presença. Direcionar as pessoas que estão passando dificuldade. Sua saúde comprometida. Que possam ser abraçadas e acalantadas. Pedimos a permissão para que essa energia volte em nós mesmos, no nosso lar, com uma luz intensa, a cada cantinho, sendo iluminado junto aos nossos familiares. Com a gratidão em nossas mãos pela oportunidade, que as palavras de hoje possam enriquecer nosso coração e nossa mente, e que possamos levar durante a semana, no nosso cotidiano, compartilhando com todos que dividimos o nosso tempo. Que possamos prosperar em nossos passos e em nossas atitudes. Que a gratidão hoje e sempre. Agradecemos a todos. Até semana que vem.